Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Eu quero que você acompanhe aí a palavra de Deus, fique atento. Para que nós consigamos viver esse tempo da melhor forma possível. Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pai, uma vez mais clamamos ao teu Espírito, que esteja realmente encharcando essa palavra com a unção que só o Senhor pode derramar, com o poder que só o Senhor pode derramar sobre nós. Que a tua presença invada, Pai, cada casa que está conectada conosco hoje. Que a tua glória invada cada vida. Que a tua glória, Pai, venha realmente ser inundada, derramada sobre a tua igreja, Pai. Neste dia, nesta hora, em nome de Jesus, nos envolva com a tua presença, nos envolva com a tua glória, porque não queremos desfrutar de outro ambiente, a não ser desse ambiente que só o teu Espírito pode gerar e fazer. Nós nos humilhamos, reconhecendo a nossa total inabilidade de produzir qualquer coisa, de edificar qualquer coisa, de edificar a tua igreja. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso, em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, que realmente nós sejamos empoderados como igreja nesse dia, para viver o teu querer, o teu chamado, o teu propósito, para esse tempo, para esta estação, que o Senhor está nos dando oportunidade de viver. A ti a honra, a glória e o louvor, por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor fará, também a partir dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu ouvi umas 2, 3 semanas atrás, do Danduque, o relato de uma realidade que está acontecendo lá na Califórnia, em uma região específica com algumas igrejas. Foi proibido pelo governo local que a igreja, naquela localização, pudesse ter louvor, ou seja, foi impedido que a igreja pudesse ter louvor durante os seus cultos. Imagine você, uma igreja sem o momento de adoração como o que tivemos agora aqui. Imagine você, uma igreja sem esse período de adoração. Pois é o que está acontecendo numa região específica da Califórnia, segundo o relato do Danduque para a gente, há 2 semanas atrás. Imagine a igreja viver sem uma das maiores armas de guerra da igreja, que é a adoração. Adoração é uma arma de guerra, adoração liberta, adoração estabelece o reino de Deus na terra, nós atraímos a presença de Deus na terra. É fato, querido, que a igreja está sendo perseguida e não é de hoje. O diabo é o principal opositor da igreja. O diabo é o principal opositor desse projeto que é do céu para estabelecer na terra. E o diabo de fato não quer que a igreja avance, que a igreja progrida, e está de todas as formas tentando eliminar as principais armas da igreja, como essa, por exemplo, da adoração. Uma realidade triste, infelizmente. Estamos, queridos, vivendo um período único como igreja nesse tempo. Estamos há quase 150 dias. Imagine você, 150 dias vivendo em isolamento social, em distanciamento social. Uma realidade que com certeza a maioria de nós nunca viveu. A igreja não tinha vivido até então, nessa geração, uma realidade tão drástica por tanto tempo. Tendo que se abster dos seus cultos presenciais, não podendo comungar, não podendo estar aqui, não podendo viver esse tempo juntos, se abraçar. Há quase 150 dias estamos debaixo dessa nova realidade, desse novo momento. E precisamos realmente viver essa nova estação. Agora, queridos, uma das armas também poderosas da igreja é a comunhão. Uma das armas
da igreja, algo que aquece a igreja, algo que traz vida à igreja, algo que reanima a igreja, ou que anima a igreja, ou que traz realmente a presença de Deus sobre a igreja, também é a comunhão. Fomos criados como igreja para vivermos em comunhão. Isso aconteceu desde o Éden, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, por isso fez para ele uma mulher. Nós fomos criados para estarmos juntos. Nós fomos criados para viver juntos. Nós fomos criados para aqui comungar, para adorar o Senhor, para nos abraçar, para vivermos juntos a glória de Deus, para vivermos juntos a realidade dos céus aqui na terra. Fomos criados para isso. E nós não podemos, queridos, nos contentar com a realidade de um isolamento. Nós não podemos nos conformar com a realidade de um distanciamento. Nós não podemos nos acostumar com essa realidade, porque a igreja não nasceu e não foi estabelecida para viver dessa forma. Agora, é fato e é claro que nós temos que obedecer às ordens. É fato e é claro que existe sobre a terra hoje uma crise instalada por uma enfermidade. E nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser sábios, nós precisamos realmente atender às necessidades do momento que estamos vivendo. Mas espiritualmente, nós não podemos nos conformar com essa realidade. Espiritualmente, eu e você como igreja, não podemos nos contentar com essa realidade. Não podemos olhar para essa realidade e acharmos que é normal vivermos isolados, vivermos distanciados. Não é normal e não foi para isso que a igreja nasceu. Deus está usando esse momento de isolamento, Deus está usando esse momento de distanciamento como algo ao nosso favor, sem dúvidas nenhuma. Desde o começo desse período, nós entendemos que Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está nos levando para o secreto, está trabalhando individualmente nas nossas vidas, Deus está edificando ou reedificando as famílias. Muita coisa boa está acontecendo, por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus usa a crise, Deus usa os meios difíceis que muitas vezes estamos submetidos para nos abençoar. Mas nós não podemos também perder a noção da realidade espiritual, de que existe sim uma resistência do inferno para que a igreja pare, para que a igreja retroceda, para que a igreja não vive aquilo pelo qual ela foi chamada para viver. E a igreja nasceu para viver juntos, para viver junta, para estar junta, para estar adorando ao Senhor junto. A igreja nasceu para isso. E espiritualmente não podemos simplesmente nos acomodar com essa realidade. Porque se Deus está usando para nos abençoar, a tentativa do diabo com isso tudo é fazer com que a igreja pare, é fazer com que a igreja retroceda, é fazer com que a igreja desanime, é fazer com que a igreja não seja aquilo que ela deveria ser. E já temos ouvido relatos de algumas igrejas literalmente que estão fechando na nossa cidade, muitas na nação brasileira. Eu acredito, queridos, que algumas dessas igrejas estão fechando porque não foram estabelecidas do céu para a terra. Penso eu que algumas delas podem ter sido criadas da terra tentando tocar o céu. Podem ter sido estabelecidas a partir de ideologias próprias, humanas, carnais, de divisões, facções, algo que Deus abomina. E realmente não vai subsistir a esse tempo. Mas algumas delas, penso eu e creio também eu, que foram estabelecidas no céu e estão sendo chacoalhadas, estão sendo terrivelmente afligidas nesse tempo. E algumas talvez até fechando as portas, porque não conseguem se sustentar nesse período. Eu acredito também numa batalha espiritual que estamos vivendo como igreja. E nós não podemos nos conformar em estar simplesmente acomodados a essa realidade.
Eu não estou falando para você ser um revoltado. Eu não estou falando para você se opor à lei, àquilo que está acontecendo, ser imprudente. Eu estou falando que como igreja nós precisamos ter uma santa inconformidade no nosso coração e espiritualmente guerrearmos para que essa realidade acabe e a igreja continue avançando. Porque foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que fomos estabelecidos na terra. Como igreja, nós precisamos nos inconformar com essa realidade, espiritualmente falando. E como a igreja vai resistir e prevalecer nesse tempo? Como sempre a igreja fez. Como sempre aconteceu com a igreja. Temos vários exemplos na história da igreja em que ela foi afligida por perseguição. O que eles faziam, o que a igreja fazia? Queridos, há uma realidade espiritual sobre a igreja. A igreja é imparável. Repita comigo aí onde você está. A igreja é imparável. Porque a igreja é um projeto dos céus. A igreja é um projeto divino. E tudo que é divino prevalece. A igreja é imparável. E durante os séculos ela não parou, a despeito das circunstâncias que ela viveu, a despeito dos problemas que ela viveu, a igreja não parou, resistiu às afrontas, resistiu às perseguições, e até hoje está viva e atuante, porque a igreja é imparável. Só que eu e você, como parte dessa igreja, dessa eclésia, desse ajuntamento, nós precisamos crer espiritualmente numa realidade espiritual que está sobre nós. E isso envolve essa inconformidade com essa realidade, queridos. E a primeira coisa que eu e você precisamos ter é crer, é que existe uma palavra profética sobre a igreja. De que ela é imparável. De que nada vai parar. Agora, queridos, não adianta estar na Bíblia se eu e você não cremos nessa palavra profética sobre nós. A Bíblia diz no texto que lemos no início, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma palavra profética sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O texto está dizendo que a igreja é mais poderosa do que o inferno, do que as suas resistências. Essa é a verdade profética sobre a igreja. O inferno não pode resisti-la, não pode pará-la. A igreja é superior a qualquer resistência que possa ser estabelecida contra ela. Porque sobre ela está o poder de Deus, sobre ela está a glória de Deus, sobre ela está uma palavra profética de Deus. As portas do inferno não resistirão à igreja. Nós precisamos, como parte dessa igreja, crer nessa verdade profética. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir de cultuar, nada vai nos impedir de vivermos a realidade do céu aqui na terra, nada vai nos impedir como igreja de estabelecermos o governo do céu na terra, porque não existe nada mais poderoso na terra do que a igreja. Porque ela está revestida pelo poder de Deus, ela está revestida por uma palavra profética de Deus, de que nada prevalecerá contra ela. Precisamos crer nessa realidade, queridos. A igreja precisa ter essa consciência. Eu quero pegar alguns exemplos bíblicos de resistências que a igreja sofreu e como ela se posicionou. Aonde a igreja iniciou? A igreja iniciou em Atos capítulo 2, quando 120 pessoas estavam ali reunidos, clamando, unânimes, orando.
E de repente a Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso, e toda aquela casa foi cheia da glória de Deus. E eles foram batizados com o Espírito Santo, muitas línguas, falavam em línguas diferentes e todos entendiam. A glória e o poder de Deus foi derramado naquele momento, ou seja, a igreja foi empoderada pelo Espírito Santo de Deus naquele dia. Assim iniciou esse projeto do céu na terra. A igreja sendo empoderada com 120 pessoas, sendo encharcada com o poder de Deus. E de repente, eles foram embriagados pelo Espírito, e alguns religiosos, insensatos, que não entenderam o que estava acontecendo, começaram a falar, estão embriagados, literalmente. Pedro se levanta como uma voz profética naquele momento, e diz: o que está acontecendo já foi anunciado há muitos anos atrás, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e profetizarão. Pedro está dizendo que o que estava acontecendo ali já tinha sido anunciado por profetas anos atrás, e que aquele momento tinha sido pré-anunciado e era o estabelecimento da igreja. Pedro se levanta e a Bíblia diz que logo depois do término da sua pregação, 3.000 pessoas se converteram. Ou seja, a igreja passou de 120 para 3.120 pessoas. Que proporção é essa? Quem que pode fazer um negócio desse, querido? 25 vezes a mais. A igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja progrediu. A igreja é imparável. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 42 a 47, como eles viviam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha a realidade da igreja, uma igreja que vivia junto, uma igreja que estava unida, uma igreja que participava, que comia do pão de casa em casa. Havia aglomeração, sim, a igreja nasceu para estar aglomerada, querido. Não podemos, por causa do que está acontecendo dessa crise, não podemos, mas não podemos nos conformar com essa realidade, porque a igreja nasceu para estar junta, a igreja nasceu para comungar, e eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, de casa em casa. Nascemos para estar na casa um do outro, nascemos para comungar. Queridos, nós temos uma palavra profética sobre a nossa igreja, que o abraço da nossa igreja é um abraço que cura. E quando recebemos essa palavra profética de um profeta que não conhece a nossa igreja, não foi novidade para mim. Por quê? Porque eu tive já inúmeros testemunhos de pessoas que foram abençoadas, curadas, restauradas pelo seu abraço, igreja. Só foi uma testificação, nascemos para isso. Olha o poder da comunhão, da unidade. Nós nascemos para estarmos juntos. Precisamos resistir espiritualmente a essa tentativa do inferno de nos manter separados. Aonde está a resistência da igreja? Vamos só cumprir os estatutos? Sim, vamos cumprir. Vamos só cumprir os decretos? Vamos cumprir. Mas espiritualmente, na minha casa, na sua casa, ainda que não possamos estar juntos, precisamos resistir a essa enfermidade, precisamos resistir a tudo que ela está trazendo espiritualmente, querido. A igreja precisa se posicionar. Eles viviam essa realidade. Mas porque viviam essa realidade, as crises começaram a aparecer. Porque todo projeto do céu enfrentará crises.
E não existe nenhum projeto maior do céu aqui na terra do que a igreja. Ela enfrentará crises, ela enfrentará resistências. E a primeira dela, querido, aconteceu com Pedro e João. Eles de repente foram para o templo orar, depois da descida do Espírito Santo, e de repente um paralítico na entrada do templo solicita uma esmola para eles. E Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro tinha? O empoderamento do Espírito Santo que estava sobre ele, e ele era a igreja naquele momento representada. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E naquele momento o paralítico levantou e andou, e todos ficaram maravilhados, perplexos com aquela realidade. Sabe o que Pedro fez? Ele não foi simplesmente festejar com aquele aleijado, fez isso possivelmente. Ele não foi simplesmente contar para os outros apóstolos: olha o milagre que aconteceu. Porque às vezes eu e você caímos nessa realidade, e nós precisamos celebrar as pequenas conquistas, as grandes conquistas. Pedro possivelmente celebrou o Senhor por aquele milagre, mas sabe o que ele fez logo depois? Ele foi pregar. Porque a igreja é imparável, ela não pode parar. Ele foi pregar. Viram o que aconteceu? Ele se levantou, esse paralítico começou a andar. Pois é, foi o poder de Deus, foi Jesus Cristo, e ele começou a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Nós já vemos uma outra realidade, a igreja saindo de 3.120 para 5.000 pessoas. Olha a proporção do crescimento da igreja, porque a igreja é imparável. A igreja não pode parar de crescer, a igreja não pode parar de avançar. Mas sabe o que acontece? Pedro e João são presos por pregar o Evangelho. E vão passar uma noite na prisão. Uma noite só. Eles são presos por pregar o Evangelho e passam uma noite na prisão. A igreja começa a ser perseguida. As autoridades religiosas da época não gostaram daquilo que viram. Não gostaram de ver um paralítico levantar. Não gostaram de Pedro e João começarem a anunciar que foi por meio de Jesus Cristo. E eles prendem a João e a Pedro. Passaram um dia na prisão, no outro dia são interrogados pelas autoridades religiosas da época. O que Pedro faz? O que Pedro faz? Passa um dia na prisão, passa uma noite na prisão. Eu não sei você, querido, mas deve ser uma realidade terrível. Eu nunca passei, em nome de Jesus nunca vou passar. A não ser por amor ao Evangelho e à pregação do Evangelho. Só aceito se for por isso. Mas não quero passar. Eu imagino a dificuldade, eu imagino o coração de Pedro, eu imagino as tentações que o diabo começou a lançar sobre eles. Olha, vocês estão pregando o Evangelho aonde vocês estão. Olha, porque vocês fizeram isso, aonde está o seu Deus, aonde está o seu Senhor. Vocês estão fazendo aquilo que acham certo a fazer e estão nessa realidade. Mas a Bíblia diz que quando eles foram interrogados pelos religiosos da época, eles fizeram o quê? Eles pregaram para eles. Eles podiam se intimidar. Nós já nos lascamos porque pregamos antes. Agora os caras estão perguntando de quem que nós estamos falando. Vamos ficar quietinho para a gente sair, voltar para casa e de boa ficar lá em casa. Não, Pedro prega para as autoridades religiosas da época. Ele não se intimida. Por quê? Porque a igreja é imparável. A igreja precisa ser imparável. A igreja não pode parar. Pedro prega. Só que ele conta com a simpatia do povo. Só que ele conta com aqueles que viram aquele milagre. Só que ele conta com a pressão do povo. Os religiosos ficam intimidados de fazer alguma coisa a mais para eles. E simplesmente olham nos olhos de Pedro e João e dizem: vocês vão morrer se vocês continuarem a fazer isso. São severamente ameaçados. Severamente ameaçados. Não fazem nada naquele momento, mas são muito ameaçados. O que você faria se você fosse ameaçado por estar cultuando ao Senhor? O que você faria se te dissessem que você morreria por estar adorando e pregando o Evangelho? Qual seria a sua posição? Eu e você como igreja não podemos parar, assim como Pedro e João não pararam. Sabe para onde eles foram depois daquelas ameaças? Eles foram orar.
eles foram orar. Atos capítulo 4, verso 31. Um pouco antes, o texto diz, a partir do verso 23, que eles vão orar. Em tempos de crise, precisamos orar ainda mais. Para de falar de crise e ore mais. Para de falar de Cristo e fale mais de Cristo. Para de falar de crise e fale mais de Cristo. Eles não param de pregar. E quando são perseguidos, eles vão orar. E a Bíblia diz no verso 31 do capítulo 4 de Atos: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O chão tremeu, o céu se abriu, a glória de Deus invadiu aquele lugar. Por quê? Porque a igreja é imparável, nada pode parar a igreja. Pedro e João saem daquelas ameaças e vão orar, e logo depois de orar, o chão treme. A glória de Deus desce, o Espírito os enche, e eles pregam corajosamente a palavra de Deus. Não podemos parar de pregar, querido. Não podemos parar de orar. Nós vemos essas realidades na vida de Pedro e João. Eles não ficaram lá afrontando as realidades, as autoridades espirituais da época, as autoridades legais da época. Eles não ficaram revoltados com a situação. Eles pregavam e oravam. Pregavam e oravam. E quando oravam, vinha força, vinha ânimo, vinha coragem para pregar ainda mais, porque a igreja é imparável. Podem nos isolar, querido. Podem nos distanciar. Podem ainda não deixar com que eu e você venhamos a nos reunir presencialmente aqui. Mas ninguém pode calar a minha, a sua boca. Eu não vou parar de pregar. E ninguém pode fazer você parar de orar. A igreja precisa continuar a orar e a pregar. Precisamos ser uma resistência contra essa situação espiritual que veio sobre nós. Fiquei feliz com o que aconteceu de sexta para sábado? É claro que não. Sexta fiquei animado. Deixaram nos reunir ainda que 30%, ainda que com máscara, ainda que com distanciamento aqui. Mas glória a Deus, é um primeiro passo. E de repente, aquilo que foi falado, eles retrocedem. É claro que eu não fiquei feliz com isso. Mas hoje estou aqui pregando o Evangelho. Hoje estou aqui pregando as realidades de uma igreja que não para. Quer seja aqui, nesse templo, quer seja em casa, quer seja através do YouTube, das redes sociais. Não podemos parar de pregar e não vamos parar de orar. Porque a igreja é imparável. E queridos, eu não quero voltar porque eu simplesmente tenho o desejo de voltar. Não, porque a igreja precisa estar junto. A igreja precisa comungar, faz parte. É claro que com sabedoria nesse tempo, e não vamos abrir mão disso. Mas queridos, eu estou no domingo trabalhando menos do que se estivéssemos todos aqui. Então está mais fácil para mim, não é por isso. Graças a Deus a igreja espiritualmente tem sido sustentada pela tecnologia, através da tecnologia. Graças a Deus financeiramente não tem nos faltado nada, pela graça e pelo favor de Deus. Não é por isso, é porque existe um princípio de Deus para a igreja estar junta. E ainda que não podendo pelos decretos do momento, nós não podemos nos conformar com essa realidade, porque nascemos para estar juntos. Pedro e João, eles vão orar depois daquelas ameaças. Queridos, a igreja, eu desanimei, fiquei triste, mas o que eu vou? Agora eu vou para a palavra, eu vou para aquilo que eu fui chamado para fazer. É por isso, querido, que nós precisamos propagar o Evangelho. Não dá para você trazer uma pessoa aqui, envie esse link, pelo amor de Deus, para alguém. Nós já ouvimos testemunhos nesses 100 e tantos dias aqui, de pessoas que foram tocadas pela palavra de Deus através desse púlpito. A única coisa que você precisa fazer é enviar pelo seu WhatsApp para alguém que não conhece o Senhor Jesus. Vamos continuar a crescer e não diminuir.
em nome de Jesus. Só tem uma atitude de pregar o Evangelho. Se não é você falando diretamente para a pessoa, é você mandando um link de um culto, é você mandando um link de uma célula. Mas pelo amor de Deus, não pare. Mas pelo amor de Deus, não retroceda como igreja. Eu queria estar junto, eu gosto do abraço, eu gosto disso e não estou podendo, biquinho. Não, vamos adorar o Senhor como adoramos aqui, porque nada vai impedir a minha e a sua adoração, queridos. E nada pode impedir você de orar. E nada está impedindo você também hoje de proclamar o Evangelho. Então seja intencional e proclame. A segunda crise que a igreja é acometida é uma crise interna. Ananias e Safira, imagine você, a igreja, as pessoas da igreja, e de repente Barnabé, naquele momento, vende um terreno e dá tudo aos pés dos apóstolos, porque eles tinham tudo em comum. Ananias e Safira querem vender também algo deles, uma propriedade, mas mentem ao Espírito Santo, dizendo que era tudo e não era tudo. E sabe o que acontece? Os dois morrem fulminados. Queridos, eu não sei você, imagine isso acontecendo na nossa igreja. Imagine eu e você numa situação como essa. Deus conhecendo, o Espírito Santo sabendo, de repente, alguém morre por essas circunstâncias. Ou o abalo no meio da igreja. Possivelmente muitas igrejas parariam. Mas a Bíblia diz que eles não pararam. Não pararam. Não pararam. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Em tempos de crise é tempo de irmos para um novo nível de santidade, um novo nível de temor ao Senhor. E o temor do Senhor é para aqueles que o temem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que temem ao Senhor desfrutarão da intimidade dEle, querido. Isso fala de santidade, isso fala de separação. Todo esse contexto gerou ainda mais temor, mais santidade. A igreja não para. Quando Davi tenta trazer a arca para Jerusalém, e de repente Uzá toca na arca e morre, a arca para 3 meses. Para 3 meses, até Davi entender o motivo pelo qual Uzá morreu. Agora a igreja é imparável, queridos. A igreja é imparável. As realidades espirituais sobre a igreja são infinitamente maiores do que aconteceram, das coisas que aconteceram antes de Jesus vir. A igreja é imparável, a igreja não para, não pode parar. Qual o resultado? Atos capítulo 5, verso 12 e 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Depois de Ananias e Safira morrer, no meio do povo, todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A igreja não para. Vem um santo temor sobre a igreja a partir do que aconteceu com Ananias e Safira. Veio. A igreja não para. As maravilhas não param. A Bíblia diz que havia muito acréscimo de pessoas. E a Bíblia nem dá mais números a partir daí. Porque eu imagino a proporção do crescimento da igreja, porque a igreja é imparável. E ela cresce, os sinais, os prodígios acontecem. E a Bíblia diz que as pessoas estão correndo atrás da igreja. E Pedro simbolizando a igreja, as pessoas querem pelo menos colocar perto de Pedro, para que a sombra dele passe para as pessoas e elas sejam curadas. Há um nível de poder, há um nível de unção que está sobre a igreja. Porque a igreja cresce em temor. Nada pode parar a igreja, queridos. Nenhuma crise pode parar a igreja, não deve parar a igreja. A igreja cresce. Terceira crise, Atos capítulo 5, verso 17. As autoridades ficaram com muita inveja, a Bíblia diz,
e prenderam todos os apóstolos. Por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa de todas as pessoas que estavam afluindo para a igreja, chegando à igreja. Ficam com inveja e prendem todos os apóstolos. O que acontece? Um anjo abre as portas da prisão e mandou eles irem pregar. Eles são presos todos, de madrugada, de dia, sei lá que horas eram. A Bíblia diz que um anjo vem, abre a porta da prisão e dá uma ordem: vai pregar. Porque a igreja nasceu para pregar, queridos. A igreja não nasceu para ficar no isolamento, quieta, abatida, fechando a boca. Não, a igreja precisa pregar. E quando Deus nos liberta, como fez aqui com os apóstolos, é para eu e você pregarmos. Toda a libertação que aconteceu na sua vida tem um propósito primário: você testemunhar a respeito de quem fez isso em você, Jesus Cristo. Se Deus curou o teu casamento, se Deus libertou o teu casamento, se Deus libertou o teu filho das drogas, se Deus abriu portas, se Deus escancarou portas para você, tem um propósito primário: pregar o Evangelho. A igreja não pode parar. Então o anjo não chega assim: ó, vocês estão passando um tempo aqui difícil, então eu estou abrindo a porta aqui, agora vão para casa tomar um shima, vão para casa tomar um cafezinho, vão comer um bolinho, vão dar uma relaxada, porque eu sei que a pressão está grande. Não, o anjo abre a porta e fala assim: vão pregar. Vai pregar. E os apóstolos obedientes vão pregar. O que eles falam? Vão pregar. As autoridades ficam literalmente endemoniadas, porque como eles saíram da prisão e depois vão para o templo e veem lá eles pregando, ficam aterrorizadas, querem matar os apóstolos. Mas se levanta Gamaliel, mestre da lei, e ele diz assim: portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se procede de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel, mestre da lei, fala com as autoridades religiosas da época e diz assim: ei, sejam espertos, ei, sejam inteligentes, não sejam idiotas. Se esse propósito for de homens, vai se dissipar. Ele traz 2 exemplos antes no texto a respeito disso. E ele diz: agora, se for de Deus, não tem o que vocês possam fazer, nada vai impedir. E se vocês tentarem resistir, vocês não estarão resistindo aos apóstolos, vocês não estarão resistindo a uma instituição humana, mas vocês estarão resistindo ao próprio Deus. Olha aqui para mim. Não tenha medo de proclamar o Evangelho, não tenha medo de se colocar na brecha, porque você é um porta-voz da vontade de Deus aqui na terra. Você é a igreja empoderada pelo Espírito aqui na terra, nasceu para pregar, nasceu para orar, nasceu para trazer as realidades do céu na terra. Então, se as resistências chegarem, as pessoas e toda a resistência não estará lutando contra você, estará de frente com o próprio Deus. E aí você pode sair da frente e falar assim: ei, fala com o papai. Pode falar com o papai. Sabe quando você chama o pai para a briga do filho pequeno? Fala com o papai. É o que a Bíblia está dizendo, querido. É Deus quem está à frente desse projeto. A igreja é imparável, ninguém pode resisti-la. Quem se levanta contra a igreja está lutando diretamente contra Deus. Então, se existe algo por trás de algum decreto, se existe algo por trás de algum estabelecimento aí, alguma coisa maquinada pelo inferno, Deus se levanta e vai resistir isso pela autoridade que Ele tem, pelo poder que Ele tem. Por isso nós, igreja, precisamos crer nisso. Nada vai nos parar. 4ª crise, a crise da distração. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, verso 1, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por que suas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária do alimento? Os caras se levantaram: as nossas viúvas estão sendo esquecidas. O que os apóstolos fazem?
Olha, perceba a distração. Sabe as picuinhas que aparecem no meio da igreja? Sabe o diz que me diz que? Sabe, ai, aquela irmã, aquele irmão. Sabe, ai, não olhou torto, não olhou torto. Ai, colocou na rede social, está dando indireto para mim, não está. Ai, me convidou para o aniversário, não me convidou. Ai, me convidou para o casamento, não me convidou. Ai, olha como que ele está, olha como está o casamento. Foi viajar, eu não fui. Distração. Chega uma realidade que era real, mas que poderiam distrair os apóstolos. O que os apóstolos fazem? Eles levantam 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar daquilo. E eles dizem, nós vamos nos manter naquilo que fomos chamados para fazer. Oração e palavra. Oração e palavra. Sabe quando você para de orar? Sabe quando você para de proclamar a palavra? Quando as distrações vêm. Quando os problemas menores vêm, aí o teu foco, a tua atenção, a tua energia é voltada para aquilo. E aquilo que você foi chamada para fazer, igreja, muitas vezes você para de fazer. Os apóstolos entendiam que não deveria ser assim. Aquela distração não pegaria eles e não tirariam eles do lugar que eles foram chamados para viver. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, verso 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à lei. O que a Bíblia está dizendo? O que logo depois aconteceu? A palavra se espalhava, muitos se convertiam, até os sacerdotes se rendiam à fé. Agora se Pedro, Tiago, João, se os apóstolos tivessem parado, não, vamos aqui cuidar das mesas, vamos nós mesmos fazer, se eles não tivessem orientação de Deus, se eles não tivessem entendimento, se eles ficassem lá tentando brigar, não, foi atendida a viúva, não foi, eles não pregariam. E às vezes a igreja para por causa de distrações, por causa de probleminhas pequenos, eles não param. Quinta crise, a morte de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava, discutia a palavra com algumas pessoas, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam tentando discutir a palavra com Estevão, não suportaram a sabedoria de Estevão. Aí, armaram uma cilada, pegaram pessoas para dar falsos testemunhos e acusar Estevão. E ele de fato foi acusado, e no momento de ser interrogado, o que Estevão faz? Se intimida. O que Estevão faz? Retrocede. O que Estevão faz? Para de ser igreja. Não, no momento que ele é interrogado pelas autoridades, ele prega a palavra. E ele discorre tanta coisa, desde o Velho Testamento, querido, para as autoridades da época. E no final, no versículo 51 do capítulo 7, ele diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas, os seus antepassados, não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornarão traidores e assassinos, vocês que rebelaram a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. No final da mensagem, ele dá nos dedos das autoridades, querido. Vocês resistem ao Espírito Santo, ele não se intimida, e ele estava ciente que estava sendo ameaçado de morte, e é o que acontece com ele. A Bíblia diz, no versículo 54 de Atos capítulo 7, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Sabe aquela hora que você está com raiva? Sabe o bruxismo que você tem à noite? Mas isso aconteceu de dia, aconteceu por raiva. Eles rangem os dentes, porque eles estão sendo atormentados pela verdade da palavra. Ficam endemoniados. Eles vão apedrejar Estevão, o primeiro mártir da igreja. E a Bíblia diz no capítulo 8, verso 1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A igreja foi dispersada por causa da morte de Estevão. É a hora que a igreja vai parar. Ela foi dispersada. Ela não pôde estar mais junta. Ela não pôde estar mais reunida como antes estava reunida. Agora a igreja não resiste. Agora a igreja não subsiste. Não é isso que acontece.
A Bíblia diz em Atos capítulo 8, verso 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Uma outra versão fala que Saulo queria destruir a igreja, mas a igreja é imparável. O que acontece com a igreja? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra. Pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. A igreja foi dispersa. A igreja foi dispersa. O que eles fizeram? Pregavam a palavra. Queridos, se nós não podemos estar juntos aqui, nós precisamos continuar a pregar a palavra. Nós precisamos continuar a convidar as pessoas para as nossas células. Nós precisamos continuar a convidar as pessoas para os nossos cultos. Nós precisamos continuar a discipular as pessoas, os novos convertidos. Nós não podemos parar de pregar a despeito das realidades dessa praga. A igreja não pode parar, queridos. A igreja não para. Quando o diabo pensou ter parado a igreja com a dispersão, o que acontece? Um maior crescimento da igreja até então, rompendo as fronteiras de Jerusalém, para se cumprir a palavra. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A morte de Estevão foi uma facada no coração da igreja, emocionalmente falando, sem dúvida. Muitos prantearam, e deveria realmente fazer isso. A igreja lamentou, mas a igreja não podia parar, não podemos parar, não importam as existências, precisamos continuar pregando a palavra. Depois disso, querido, a igreja cresceu como nunca, rompeu as fronteiras de Jerusalém e chegou até mim, até você, chegou até a minha realidade, a sua realidade, a minha, a sua família, porque a igreja é imparável. O principal opositor da igreja nessa realidade, Saulo, ele se depara com o próprio Jesus quando estava caminhando, quando estava indo para Damasco. A Bíblia diz que ele é cometido com uma luz muito forte, ele cai do seu cavalo, se era cavalo, ele cai, fica cego por 3 dias, mas tem um encontro poderoso com Jesus e se torna o principal propagador do Evangelho a partir de então. E por isso os gentios todos foram alcançados pelo poder da igreja através de Paulo. Porque nada pode parar a igreja. Nada pode parar a igreja. A igreja precisa perseverar na oração e na palavra. Fomos chamados para isso, querido. Então, se não podemos estar aqui, pregue a palavra a tempo, fora de tempo. Mande para os seus amigos, mande para os seus contatos. Fale de Jesus. Eu creio no maior crescimento da igreja nesse tempo de crise. Eu creio que a igreja vai crescer como nunca antes. Porque a igreja entende seu papel, porque a igreja não para de orar, porque a igreja não para de clamar, porque a igreja não para de pregar, porque a igreja se santifica nesse tempo. E quer proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Somos a igreja de Cristo. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos cumprir o nosso papel. O texto que eu li no começo, querido, diz: também tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebeu que nesse texto a Bíblia não diz que as portas da igreja resistirão às afrontas do inferno? Você percebeu que esse texto não está dizendo que a igreja tem uma fortaleza muito forte, e essa também é uma realidade, que as portas são muito fortes para resistirem às afrontas do inferno? Não, o texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se fosse ao contrário, daria a conotação: não, vamos ficar aqui guardadinho, vamos ficar aqui protegendo, e tomara que o diabo não chegue perto de nós, porque nós cremos que as nossas portas resistirão ao inferno. Não, não é isso.
O que o texto está dizendo é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O texto está dizendo que a igreja é uma igreja ativa, é uma igreja proativa, é uma igreja que avança, é uma igreja que arromba as portas do inferno e arranca de lá aquelas pessoas que estão aprisionadas pelo diabo e seus demônios e as transporta para o reino de Jesus. O papel da igreja é arrombar a porta do inferno, querido. Eu gosto daqueles filmes quando os policiais, a SWAT, o FBI, chega numa casa onde estão os traficantes, os perversos, e eles chegam dando com o pé na porta e derrubando a porta. Essa é a igreja. Esse é o papel da igreja, arrombar a porta do inferno e saquear o inferno e povoar o céu, querido. Nós não podemos nos intimidar nesse tempo, precisamos avançar e é tempo de crescer e não diminuir. Não podemos nos reunir aqui presencialmente? Não, mas nada vai nos parar. Nada vai parar a minha, a sua adoração, nada vai parar o seu clamor, nada vai parar a minha, a sua palavra. Porque fomos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, para proclamar o Evangelho da salvação. E eu convido você a ser essa igreja atuante, essa igreja relevante, essa igreja que entende o seu papel no meio da sociedade, essa igreja que não para a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas. Nós somos a igreja de Cristo e Ele está respaldando as nossas ações através do seu poder, através da sua unção, e muitos chegarão ao Evangelho, porque a igreja decidiu não parar, e nós não vamos parar. Você crê nessa palavra, querido? Eu creio que nesse tempo de crise, é uma das maiores oportunidades que nós estamos tendo nos últimos anos, de crescer como igreja, de avançar como igreja. Porque se não podemos estar aqui, estamos nos nossos lares. Se não podemos nos ajoelhar aqui, nos ajoelhamos na nossa cama, do lado da nossa cama. Nos ajoelhamos na nossa sala com a nossa família. E famílias estão sendo reedificadas para realmente constituir essa igreja relevante nesse tempo. E muitos estão sendo alcançados e ainda serão pelo poder do Evangelho que está sendo proclamado pela igreja. Você é a igreja de Cristo. Você é essa igreja que não se abate, que não retrocede, que não desiste, que não abandona. Você é essa igreja. Você é esta igreja. Você detém o poder de Deus aqui na terra. Nós precisamos avançar em nome de Jesus. Precisamos resistir espiritualmente a esse tempo. Se o diabo está tentando nos parar, nós vamos progredir ainda mais. Precisamos espiritualmente expurgar essa peste da nossa nação, das nações da terra. Nós precisamos nos levantar como autoridade nesse tempo. Nós precisamos não nos conformar com essa realidade, porque Deus nos chamou para estarmos juntos, congregando, comungando, adorando o seu nome e esperando a sua glória ser derramada em nome de Jesus. Eu creio nesse tempo, eu creio nesse momento, eu creio que Deus está fazendo com que todas as coisas estejam cooperando para o nosso bem. Mas eu creio numa igreja que resiste às afrontas do inferno. Eu creio numa igreja que não se abate, porque a igreja que Jesus vem buscar, como acabamos de cantar aqui, é uma igreja gloriosa, não é uma igreja abatida, não é uma igreja afligida pelas circunstâncias dessa terra, não é uma igreja chicoteada pelo inferno, não é uma igreja afligida pelos males do inferno, mas é uma igreja gloriosa, é uma igreja cheia de glória, e essa glória não vem de outro lugar a não ser do seu Senhor, do seu noivo, Jesus Cristo. Precisamos ser essa igreja, você é essa igreja. Então se levante como essa igreja, resista a toda tentativa do inferno de te fazer parar, arrombe as portas do inferno, e se alguém vai perder nesse tempo, vai ser o inferno. Não será a igreja em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então se levante aí onde você está, vem aí a banda e vamos voar.